E disse-lhe o anjo: cinge-te e ataca as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Amém? Sente glorificando a esse Deus grande e poderoso. Aleluia! Estamos diante de uma passagem bastante conhecida, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que vai falar a prisão de Pedro e a prisão de Tiago. Mas nós conhecemos quem era Pedro quando Jesus o chama, quando ele estava no lago de Genazaré. Jesus olha para aquele homem que era pescador. Jesus olha para ele e diz: Pedro, falei de você, pescador de homens. Porém, Pedro era aquele homem afoito, ignorante. Mesmo seguindo a Jesus, Pedro ainda precisava de uma mudança. Pedro seguia a Jesus, mas Pedro não estava com a sua espada na cintura. Pedro era aquele que, quando viu Jesus andar por cima do mar, com os discípulos todos apavorados, mas Pedro, quando olha para aquele homem, ele diz: Senhor, se és tu, me faz que eu ande por cima do mar. Pedro também era aquele que, quando os soldados vieram para prender Jesus, Pedro não aceita aquela prisão, tira da bainha a espada e pega ali e corta a orelha do sumo sacerdote Maico. Pedro era aquele homem ignorante, precisava de uma mudança, precisava de um encontro com Deus verdadeiro, porque não é porque todo mundo está seguindo a Jesus que está seguindo verdadeiramente. Tem muitas pessoas seguindo a Jesus, mas precisando de um encontro de verdade. Porém, Pedro era aquele que nega o Senhor 3 vezes, porque o Senhor já sabia. Mas também Pedro era aquele que, quando o Senhor chega para ele e diz: Pedro, tu me ama? E ele vai dizer: sim, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Jesus vai falar por 3 vezes com Pedro. Chega uma hora que Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu já falei que te amo, mas Jesus repete: então apacenta minhas ovelhas. Jesus já sabia quem Pedro ia ser. Jesus já sabia todos os defeitos. Quando Pedro negou da ignorância, mas Jesus também sabia que Pedro ia ser o grande líder da igreja. Por isso que Jesus e Pedro precisava de uma mudança, de um encontro radical, de uma mudança transformadora na vida de Pedro. Aí a gente vê tudo isso, todos esses defeitos, mas Jesus nunca se afastou de Pedro. Aleluia! O que eu acho lindo é isso. Todos os defeitos que eu e você tem, Jesus nunca se afastou de mim e de você. Por todos os defeitos que você tem, mas Ele está do teu lado, tentando transformar, tentando mudar a tua vida. Se der espaço para Jesus, Ele vai mudar. Se der espaço para Jesus, Ele vai trabalhar. É forte! Aí a gente vai beber. Jesus é crucificado. Jesus tem a ressurreição. E Jesus vai dizer, vai dar uma ordem para os discípulos. Vamos tirar essa. Ficar em Jerusalém. Por quê? Desde do alto seja revestido de poder. E aquele povo ali fica em Jerusalém, unido, orando, buscando do alto o batismo para se capacitar. Porque não adianta ter só letra, mas tem que ter presença, tem que ter unção, tem que ter a capacitação do alto. E nós vamos ver
Pedro estava cheio da presença de Deus. E Pedro, quando chega perto, que se encontra com aquele cônsul que estava na porta formosa, que ele pede uma esmola, Pedro estava cheio da presença. Pedro olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata, nem muitos menos ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, te levanta e anda. Isso é um crente quando anda cheio da presença. Isso é um crente quando anda cheio da graça. Ele não tem recurso humano, mas do céu ele é revestido. Do céu ele é cheio de presença. Do céu ele tem a capacitação do céu. Aleluia. Pedro vai se destacando. Por causa disso, Pedro é preso, é jogado na prisão. Mas o discurso de Pedro, quando Pedro ministrava a palavra, o discurso dele e a ministração dele era quase 5.000 vidas que criam em Jesus Cristo e se convertia através do poder. Porque quando Deus sela alguém na terra com o batismo, é revestimento para fazer a obra, é revestimento para cumprir o seu chamado, o seu ministério. E Pedro vai se destacando, a igreja vai crescendo, a igreja primitiva. Mas quanto mais a igreja crescia, mais a igreja era perseguida. Quanto mais a igreja avançava, mais o povo de Deus era perseguido. E a gente vai ver aqui no livro de Atos, capítulo 2, Pedro preso por Herodes, um rei perverso, cruel. Pedro e Tiago. Só que Tiago, ele vai matar o filho da espada. E o que eu acho interessante é que a gente não vê aqui nesse capítulo a igreja orando por Tiago, mas a igreja está posicionada em oração e união com Pedro. Por que a igreja não ora por Tiago? Por quê? Porque o ministério de Tiago já tinha acabado na terra. Quando o ministério de alguém acaba na terra, Deus recolhe. Então o ministério de Tiago tinha acabado, mas o de Pedro não, tinha muita coisa para fazer ainda. Tinha muita coisa para acontecer ainda na vida de Pedro. Por isso que Pedro é preso, guardado na cela, em prisão. 4 grupos de soldados, que de cada grupo era 4 homens, 16 soldados. Glória a Deus. 16 soldados para quê? Para fazer a guarda da prisão. Que homem é esse? Perigoso é esse? Que camarada perigoso. Por quê? Por pregar a palavra de Deus, dá uma prisão máxima sobre a sua vida. Que palavra é essa que causa medo para esse povo, que causa pavor para eles, que eles precisam colocar guarnição de 4 homens? E a palavra vai dizer que até dentro da prisão tinha soldado ligado com ele. Será que o homem era perigoso? Só por pregar a palavra de Deus. Mas a palavra vai dizer que Pedro era preso, foi guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. É o segredo, é a oração. A oração faz a diferença. A oração muda o quadro. A oração quebra a sentença. A oração chega com cura. A oração chega com libertação. A oração abre porta. A oração liberta. A oração transforma. O segredo é orar. Aleluia. Uma igreja que não ora, ela está vulnerável aos ataques de Satanás. Verdade. Mas uma igreja firmada em oração é uma igreja que está revestida. Uma igreja firmada em oração é
Mas uma igreja que ora é diferenciada. Um crente que ora é diferenciado onde ele passa. Um crente que tem contato com o céu, conexão com Deus, ele é diferenciado. Quando ele abre a boca, alguém já sente a presença. Quando ele vai louvar, alguém já sente a presença. Quando ele vai pregar, alguém já sente a presença. Por quê? Porque tem comunhão e intimidade com Deus. Está falando na igreja para que Deus livre. E olha a oração do povo. Na casa da mãe de João Marcos, o primeiro ciclo de oração que foi na casa dessa mulher. E a igreja orava e dizia: livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, Senhor. Livra, entra com livramento, entra com livramento. Aí você soubesse o poder da oração. Você não ficava mais problema. Você dobrava seu joelho. Você falava com Deus. Porque quando a gente dobra o joelho, quando a gente entra na presença de Deus e a gente ora, a gente chega acabada, a gente chega angustiada, a gente chega desesperada. Mas depois que você ora, depois que você busca, você se reveste de poder, de ousadia, de autoridade. Não recebe nessa noite, vai receber a ousadia de Deus, rapaz. Vai receber a autoridade, rapaz. Começa a orar, começa a buscar dentro dessa casa, começa a buscar nesse quarto de guerra. Abre a boca e ora. Glória a Deus. Vai, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Quer provisão, quer providência? Ora a Deus que Deus vai chegar. Porque eu sou do tempo que os cristãos, quando falavam na terra, Deus assinava no céu e acontecia imediato. Ei, Deus. Eu sou do tempo quando eu ia para o ciclo de oração, era tanto batismo com o Espírito Santo, e eu só ficava olhando. Eu sou do tempo que eu via câncer sumir do ciclo de oração, que eu via caroço desaparecer, cirurgia Deus fazer sem usar bisturi. Eu sou desse tempo e ainda eu creio que Deus opera, que Deus faz. Um cristão que ora, que busca e que tem intimidade com Deus. Aleluia. Eu sou do tempo que quando alguém pega um diagnóstico, que a medicina desengana, mas depois de uma oração, de uma noite de joelho com a face no pó, ela faz, repete o mesmo exame, e a medicina olha e diz: o que foi que aconteceu? Eu não sei. Foi Deus que chegou e curou, foi Deus que chegou e tirou, foi Deus que chegou e arrancou cancinônio, arrancou fista, arrancou mioma, porque Deus ainda opera através da oração. Aleluia. Glória a Deus. Aí a gente não vê mais isso, porque os cristãos estão carnal, estão muito terreno, querem viver na terra. Se falar que Jesus vai voltar, alguém olha e diz assim: não, Jesus, fique mais um pouco porque eu preciso casar. Fique mais um pouco porque eu preciso ver meus filhos criados. Fique mais um pouco porque eu preciso comprar a casa do sonho. Fique mais um pouco porque eu preciso comprar o carro do ano. Mas aí você. E quando alguém diz que Jesus vai voltar, eu já ouvi pessoas falar na minha frente: eu preciso casar. Há 8 anos atrás, todas que estavam naquele ambiente casaram e ela ficou. Aleluia. Até hoje está solteira. Por quê? Prefere mais um homem do que Deus. Aleluia. Eu não quero saber o que volta a acontecer na minha vida, mas se Jesus quiser voltar, volte, porque essa terra não é meu lugar. Aqui eu sou peregrino de passagem. A minha morada é o céu. Aleluia. Acha que eu vou querer ficar nessa terra onde só tem pecado? Já subiu a narina de Deus. A terra está terrível, meu irmão. Aí tu acha que eu vou deixar de subir para o céu para querer ficar na terra dessa?
Jamais. Mas os cristãos precisam orar, buscar, descer, ter uma vida com Deus. Porque tem pessoas que só oram na igreja. Tem pessoas que só pegam na Bíblia quando vem para o culto. E ainda tem a ousadia de falar: eu quero que Deus fale comigo. Abre essa Bíblia hoje. A Bíblia está fechada, não tem como Jesus falar. Mas se tu abrir, ele falando, faz essa contigo. Se tu abrir um versículo, tu vai ver Jesus falando com você. Aleluia. Mas a Bíblia está fechada. Mas quer que Jesus fale? Porque está em volta do mundo. Só movimento, 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 movimento. Quer que um profeta chegue e comece a falar: receba, tome. Jesus está mandando. E muitas das vezes você recebeu, cumpriu. Mas aqui, essa profecia aqui não tem como ter erro. É Jesus falando conosco, cara a cara. A igreja estava orando por livramento. A igreja estava orando para que Deus chegasse na vida de Pedro. O Senão ia ser de morte no outro dia, porque era a festa do Lázaro. Então ele não podia fazer nada enquanto a festa estava acontecendo. Mas ele deixou tudo para o outro dia. Então o cenário principal ia ser a execução de Pedro. Todo mundo ia ver a cena sangrenta que ia ser. Mas quando Jesus vem na vida de alguém, não morre até ser cumprida. E quando o rei se prepara para a execução de Pedro, e quando o rei olha e vê que aquilo está agradando aos judeus, maltratar, perseguir, humilhar, Deus entra em ação. Porque quando eu olho aqui, eu vejo os judeus se alegrando com alguém sendo preso, com alguém sendo morto, com alguém sendo maltratado, e trazendo para os nossos dias. Olha se não está da mesma forma. Como tem irmãos e profeta que se diz que se alegra quando um profeta está sendo perseguido, humilhado. Como tem pessoas que se alegram quando alguém está sendo defamado. Senta em mesas, faz reunião e o assunto é só quem caiu, quem está perseguido, quem está maltratado. Nos nossos dias atuais, isso alegra muitos irmãos. Porque se um irmão cair, é menos um para competir. Se um irmão se afastar, é menos um para competir a agenda. Estamos vivendo tempos difíceis. Mas Deus se levanta para defender os servos fiel. Aleluia. Crente fiel. Crente que é verdadeiro. Enquanto tem muitos acusando, humilhando, defamando, Deus é a tua defesa. É Ele que te defende. Tem um monte aplaudindo, gostando, mas Jesus vai se posicionar para livrar, para guardar, para proteger. Aleluia. É guardado, está preso, porque agrada os judeus. Isso agradou muito a eles. Então Pedro agora está preso com 4 grupos de soldados. Em cada grupo tem 4 soldados. Você fazendo dá 16 soldados. Até dentro da prisão. E a palavra vai dizer que tira a sandália de Pedro, tira a capa e coloca Pedro na prisão.
orando, buscando, jejuando. A igreja de joelho intercedendo. E Pedro dormindo, mas de repente, dentro da prisão, se ouve um clarão. Um anjo de Deus. Alguns estudos vai dizer que era o próprio Deus em uma teofonia que desce dentro da prisão para libertar Pedro. Quando o anjo entra dentro da prisão, há um clarão. O anjo toca Pedro, despertando. Estás tranquilo demais, Pedro, desperta. Levanta. Toma um posicionamento de servo de Deus. O anjo vai te tocar por essas madrugadas. Vai te despertar para tu descer na madrugada. Para tu dobrar o joelho, orar, buscar. Aguarda a visita do anjo dentro daquele quarto. Vai tocar, vai despertar. Não vai ter mais sono. Não adianta tentar dormir. O sono vai embora. E o que você vai ter que fazer é orar, orar, orar. Aleluia. Levanta depressa. Porque o que ele tem para fazer é depressa o livramento de Deus. Ataca o cinto. Calça a sandália. Tudo que Satanás tinha tirado, Deus agora está devolvendo para Pedro. Porque é isso que Satanás quer: tirar o chamado, tirar o ministério, tirar o nome. O Satanás quer nos deixar destruído, humilhado. Tudo que ele tomou, Deus está dando de volta. Toma a sandália, ataca o cinto, pega a capa. Os estudos vai dizer que essa capa simboliza o chamado de Pedro. Toma o chamado de volta. O teu chamado não morreu. Teu ministério não acabou. Ainda tem muita coisa para acontecer através de você, Pedro. Não é tempo de parar. Não é tempo de voltar. Pega a capa e segue-me, segue-me, segue. Glória a Deus. Seguia o anjo de Deus. Quando ele toca de pé, as prisões que estava amarrando, as cadeias se quebram, solta através do toque de um anjo de Deus. Aquilo que estava querendo atrapalhar vai ter que sair da tua vida. Aquilo que estava querendo amarrar vai ter que soltar. Toda cadeia vai ser quebrada pelo poder da palavra de Deus. Toda amarração do diabo vai cair por terra pelo poder da palavra. Não vai aprisionar tua casa. Não vai aprisionar teus parentes. Não vai aprisionar tua família. Vai cair por terra pelo poder da palavra. Se tu crê, levanta a mão e recebe que Deus já enviou o anjo, quebrando os grilhões, quebrando as correntes, botando para baixo toda a cadeia. Está sendo quebrada, está despedaçando e caindo por terra. Aleluia. Eu creio, Deus. Glória a Deus. Quando cai, aí o outro vai dizer: sério? E Pedro está seguindo o anjo. Mas a palavra vai dizer que Pedro pensa que é uma visão. Porque tem coisa que a gente ora, que a gente busca, que a gente nem acredita quando acontece. Pedro está seguindo e pensa que é um anjo. Aí passa a primeira guarda, passa a segunda guarda. E Pedro seguindo o anjo. Se o anjo mandou eu seguir, eu vou seguir. Aí chega de frente o portão de ferro.
do outro lado é o livramento, é a mão de Deus protegendo a tua vida, a tua casa e a tua família. O portão não vai parar você, Aleluia. não vai deter o teu chamado, não vai deter o teu ministério, não. O portão está sendo aberto, não vai precisar de chave de ninguém. O portão vai se abrir pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Levanta a mão e recebe, levanta a mão e recebe. Tem lugar para você atravessar, tem acesso para você entrar, tem lugar que Deus vai dar acesso, tem porta que Ele vai abrir para você, que não vai precisar de indicação de ninguém. Deus vai abrir para você, é só você entrar que Deus vai fazer lá. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele sai, o anjo leva ele até a rua. E de lá o anjo desaparece. Sai. Aí Pedro entende que aquilo era um livramento. No outro dia ia ser a morte. Mas Deus chegou primeiro. Deus chega primeiro na tua vida, na tua história. Deus chega primeiro de que é a morte, porque Ele tem poder no céu, na terra. Aleluia. E quando Ele chega, olha o que Pedro vai fazer. Vou fechar. Quando Ele chega, Pedro, em vez de sair, ir para outros lugares, Pedro sabe que na casa da mãe de João Marcos tem um ciclo de oração. Muita glória. Isso Aleluia. é crente fiel, rapaz. Depois do livramento desse, de uma prisão, de um cenário de morte, tudo que os crentes da nossa atuação iam fazer era ir para casa e se trancar e dizer: nunca mais eu volto para aquele ciclo de oração que estão me perseguindo lá, estão me procurando lá para me matar. Quem eu pisar meus pés lá, Deus me livre, eu vou ficar aqui trancada. Ia contar tudo para a família, ia contar tudo para os parentes. Mas Pedro sai da prisão, Pedro sai com a mão forte de Deus. E para onde Pedro vai? Para o ciclo de oração da irmã Maria. Pedro sabe que foi a oração. Pedro sabe que ele estava orando, que ela estava buscando. Aí a palavra vai dizer que Pedro começa a bater. Porque o que é para Deus fazer? Porta de ferro é impossível para Pedro. Então é para Deus e Deus abre. Mas o que é possível para Pedro? A porta de madeira Pedro está batendo para a porta abrir. Quando Pedro bate, ele recebe. Aí quando a cega escuta a voz de Pedro, ela fica tão alegre que em vez de abrir a porta, ela corre para trás. Glória a Alegre Deus. demais. Quando ela corre para trás, ela vai dizer: Pedro está na porta. Que é isso, menina? Tá doida, é? Pedro está preso? Não. Pedro está na porta. Aleluia. E elas começam a dizer que Pedro está preso. Aí elas dizem assim: é o anjo. Porque elas acreditavam que existia um anjo que ia avisar o que ia acontecer no anjo da porta daquela pessoa. É o anjo. Elas dizem: não. É Pedro mesmo que está na porta. Glória a Deus. Aquela menina insiste tanto. Eu vejo que de nós é buscando, é orando, é jejuando, é clamando, é fazendo campanha, é fazendo voto e nada acontece. Mas quando vir a resposta da oração, você vai ficar como que sonha. Você não vai nem acreditar o que Deus fez. Será que foi Deus mesmo? Será que está acontecendo mesmo? É a resposta da minha oração mesmo. É a resposta dessa oração, rapaz. A tua oração está sendo respondida. Recebe de Deus essa noite. A tua oração está sendo respondida. Aleluia. Glória a Deus. A porta vai abrir. Elas oraram tanto, Luciana, que nem acreditaram que a resposta veio imediata. Eu creio. Como pode acontecer isso conosco, hein? Tem vezes que a gente, Deus, aplica cada peça na gente. Tem coisa que a gente pensa que não vai acontecer e a gente começa a orar, a buscar. Porque, para ser sincero, nós somos humanos. Nós vemos quando uma causa para nós é impossível. Mas não pregamos e não
gente ora e pensa que Deus vai custar fazer. E quando Deus chega com a resposta da oração, a gente nem acredita que foi Deus que respondeu e já aconteceu. Eu não sei você se já orou por algo que já buscou tanto, e quando Deus fez você nem acreditou. Meu Deus, aconteceu mesmo. Eu orava, eu buscava, mas Deus deixou você como criança, olhando de boca aberta. É cumprimento da tua oração. Aleluia. Pedro entra para dentro e Pedro conta tudo o que aconteceu, o livramento que Deus deu, o anjo que entrou dentro da prisão, o que Deus fez na vida de Pedro. O teu testemunho vai ser grande. O teu testemunho vai ser grande. Aonde tu passar, tu vai contar o que Deus fez, como Deus te exaltou, como Deus te livrou, como aonde Deus estava contigo, como aonde Deus estava sobre a tua casa, sobre a tua família. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser esquecido, mas Deus chegou, mudou, levantou, e você está hoje aqui adorando, glorificando e contando o que Deus faz, liberta, cura, transforma. Aleluia. Esse é o Deus dessa igreja, Deus Todo-Poderoso, amém? Amém. Como Deus livrou Pedro, Ele livra a mim e a você. Ele livra a tua casa, Ele livra a tua família, Ele livra a tua saída, a tua entrada. Tem livramento que Deus dá que você nem vê, mas Deus chegou primeiro e te livrou.